Estamos de volta com a doutora Débora Corigliano, neuropsicopedagoga, entende muito e nós estamos falando sobre quem manda na sua casa. Temos uma participação aqui. Me chamo Tatiane, estou amando essa entrevista, sou mãe de um bebê de 2 anos e 5 meses e confesso que sou muito durona com ele. Por esse motivo, minha mãe me chama muita atenção dizendo que ele é apenas um bebê e que eu não deveria começar a educar ele agora, pois ele não sabe nada, olha só. Será que eu estou pegando pesado? Um beijo a todos, amo o programa. Um beijo para você, obrigada pela participação. E aí? Que legal, a avó Tatiana. entrou na parada. Tem aí um papel da avó, né? Como a gente fala dos papéis familiares, tem um papel de vó que exerce essa proteção mesmo. E aí eu só ponho assim um foco um pouquinho na palavra durona, né? Para uma criança de 2 anos e meio, a gente tem que pensar o que é ser durona. Eu tenho que pensar que é uma criança que, como eu falei anteriormente, anda e fala e precisa mexer em tudo, precisa ter espaço, precisa conhecer as coisas, precisa explorar. Isso faz parte da infância, isso, né? Eu não posso pensar assim, não, meu filho tem que ser super comportado, super limpinho, comer direito, falar direito, porque ele tem 2 anos e meio. Então, a gente tem que entender esse mundo de uma criança de 2 anos e meio para interpretar esse durona da mãe, né? O que vamos dizer assim, é conveniente para uma criança de 2 anos e meio? Ela perceber até onde ela pode ir, porque ela precisa realmente de alguns pontos de apoio onde ela se sinta segura. Bom, eu posso fazer isso, mas pôr o dedo na tomada, não. Então, aí eu sou a mãe, eu vou falar que não. Eu posso trazer meu brinquedo para a sala para brincar, mas eu tenho que ajudar a guardar na hora de voltar o brinquedo para o baú do brinquedo, para o quarto, seja lá para onde for. Então, o durona, ele não pode vir com agressividade, ele não pode vir com bater, agressividades verbais. Então, isso não pode acontecer mesmo. Se é isso que você coloca como durona, eu estou a favor da avó. Agora, fazer a criança entender o papel dela, ela ter horários, ela ter uma rotina, ela ter horários para se alimentar, para tomar banho, para dormir, isso é saudável, é importante. A criança vai rejeitar mesmo, vai chorar mesmo, mas faz parte do universo infantil. Mas a avó não aguenta ver o neto chorando. E isso aí? É verdade. Como é que fica essa... O que ela vai dizer? Mãe, fica na sua, o filho é meu? Ou como é que funciona? Não, tipo, mãe, quem é o adulto da relação? Mãe, é mais fácil lidar você com suas frustrações e entender que chorar faz parte e você aguenta isso, né? Como eu falei, tudo bem, quer chorar, vem chorar no colo da vovó, não tem problema, mas não vai comer o chocolate. Porque se a avó fala, às vezes, até na frente da criança, como é que fica isso, né? A mãe está educando, às vezes precisa deixar na casa da avó. A mãe falou que não era para comer o chocolate antes, não dá para ele, mas ele chorou, de 2 anos e meio, já consegue fazer birra e chorar. Isso. A avó deu, cria uma confusão na cabeça Cria. Por isso que é importante tirar a criança desse contexto e os adultos conversarem. São 2 adultas, você e sua mãe, né? E sua mãe tem que entender que você se tornou mãe. Então, que você também vai errar e acertar. Ela não foi 100%, ninguém é 100%. Né, em nada nessa vida. Então, você vai ter que também se frustrar como mãe, é normal isso. Então, eu acho que como 2 adultas, vocês vão conversar e vão fazer combinados para que a avó exerça o papel dela de vó, mas que ela entenda que se ela é uma avó que passa uma tarde com aquela criança todos os dias, ela tem que ter um olhar da cuidadora, da orientadora, da educadora. E ouvir, né? O que a mãe falou. E ouvir o que a mãe falar. Porque corre o risco nessa situação da criança perder o respeito pela mãe, por exemplo, que fica muito com a avó. E aí não respeita mais a mãe porque a avó deixa fazer tudo. E aí... E até crianças que jogam com isso. Mas a minha avó deixa, a minha avó manda em você porque ela é sua mãe. A criança vai falar isso. Então, por isso que é importante que os adultos da relação conversem entre si e que a mãe compreenda, não, eu tenho que deixar minha mãe exercer o papel dela de avó, mas ela também tem que entender que eu quero educar meu filho de forma harmoniosa. Mas ela falou uma coisa interessante, doutora, que ela falou, a avó fala assim para ela, deixa para você educar ele depois. O depois já foi.
Depois já foi. A doutora falou isso aqui no começo do programa, né? É agora. Então, nesse ponto, a mãe tá certa. Vamos educar agora. Porque senão ele vai aprender a te respeitar depois, ele vai aprender a seguir ordens depois, ele vai aprender a lidar com frustração depois. E aí, esse depois, sabe Deus quando vai ser, né? Exatamente. É perigoso. Então, ó, Tatiane, mamãe da Tati, conversem aí, entrem num acordo para não ficar confusa a cabeça da criança. Né? E tem também essa questão da dó, né, doutora Débora? Ter dó de filho, e hoje, assim, parece que todo mundo tem dó. Dó é uma coisa assim, que judiação. Que judiação. Coitado, né? Agora, não vou comprar o chiclete agora. Já comprei das outras vezes, hoje eu não vou comprar. Ah, chorou aí, a vendedora fala, ai, que dó, ou o outro fala que dó. Essa dó vai estragar o filho. Por que ter dó? Por que judiação? Por que coitado? Ele não é um coitado, ele é uma criança que ouviu um não. Né? Ele não é um coitado. É que para mim fica tão claro, ele é uma criança que ouviu um não, ele não é um coitado. Né? Ele seria um coitado se ele estivesse morrendo de fome e não tivesse um pão para comer. Aí é um coitado. Mas ele não é um coitado, ele é uma criança que está se frustrando e que vai chorar e que vai entender que existem regras e que vai seguir a vida. Né? E que dali 5 minutos ele não vai mais lembrar de que ele, entendeu? Que ele chorou porque ele não comeu chocolate. Nós estamos falando de chocolate, ou porque ele não foi tomar banho na hora que devia, ou porque sei lá o que, né? A nossa vida como mãe tem tantas atribuições assim com relação à educação dos nossos filhos, né? Então ele não é um coitado. A gente não tem que ter dó, a gente tem que ter dó às vezes da gente. Porque às vezes a gente se anula tanto em função dos nossos filhos e a gente se perde nesse caminho. Né? E a gente vai se perdendo à medida que esse filho vai crescendo, a gente vai perdendo a nossa autoridade, o nosso papel de mãe, né? O vínculo afetivo, porque aí essa criança também se perde e aí essa relação acaba se perdendo. Eu falo sempre assim, quando você vai na porta de uma penitenciária, de um presídio, quem está na porta visitando o cara que matou 10, a mãe. A mãe. Né? Então, quer dizer, e a mãe sofre, então a mãe é a coitada. Né? De tanto você falar, coitado, deixa fazer o que quer, coitado, deixa. Quem é a coitada que está na porta de um presídio visitando o filho dela? Sendo que quando ele nasceu, ela criou muitas expectativas. E a gente cria, você é mãe, você sabe, a gente cria. Esse bandido que está lá preso, ele foi um bebê fofíssimo, né? Mas por a gente falar, coitado, ele matou 10. Ele pode achar que ele tem o direito de fazer tudo o que e aí cresce achando que o mundo é dele, que o mundo gira em torno dele. Em torno dele, claro. Que o mundo deve alguma coisa. Essa geração que a gente está vivendo agora, um pouco assim, mais fraca do que antes. Antes, ninguém tinha dó da gente. É verdade, né? A gente não batalhou a cada ponto, não viveu as dificuldades da vida. Eu venho de uma família humilde financeiramente, sabe? Então a gente lidou bem com tudo morremos, isso. Estamos aqui graças hoje. A Deus. Poderíamos ter seguido outros caminhos, né? Porque afinal de contas, que dó, né? Não tem brinquedo, não ganhou nada no Natal. E aí, tô viva. Exatamente. Eu falo para meus filhos, eu tive um aniversário de 7 anos. Foi o melhor de todos, foi só um. E todo aniversário que é isso, quer presente toda hora. Entrou na loja, não é assim que funciona. Não é assim. Mesmo que amanhã, mas eu tenho poder financeiro, eu posso oferecer tudo para o meu filho. Mas a vida é cíclica. Né? São ciclos que a gente vive. Tomara a Deus que você tenha condições financeiras, mas você tem que ensiná-lo também a lidar com as coisas que não são do jeito que ele quer. Né? Isso é educar de forma assertiva, isso é ser inteligente emocionalmente na educação dos seus filhos. Né? Não tenha dó, sabe? Seu filho não é um coitado, com certeza. Isso que você está falando, estou me levando a lembrar, tem que a participação... Eu sou da época de que minha mãe olhava e a gente já entendia tudo, né, doutora? Então tem isso. Então, assim, converse com pessoas mais idosas, mais vividas, que sofreram bastante, ela vai dizer para você, porque lá em casa a gente sempre conversa assim. Não existe talvez uma fórmula assim, muito certa para você fazer o filho dar bem na vida e ser bem-sucedido, porque talvez ele pode se desviar, talvez não pelo que você fez em casa. Mas existe uma fórmula para você estragar o seu filho. Isso que existe. É isso, né, doutor? É verdade. Você deixando ele mandar, super proteger, deixar ele fazer ali. E inverter os papéis familiares. Quem manda é um menino de 4 anos e não um casal de 30 e poucos anos, sabe? Então, quem está mandando ali é ele. Como eu falei, nasceu um pai e uma mãe, nasceu uma criança. Eles são pais há 4 anos só.
né? Se a gente pensar 4 anos, não tem muita experiência. Mas só que uma criança de 4 anos tem um poder, que também não tem nenhuma experiência de vida, tem um poder sobre todo o histórico desse casal que tem 30 e poucos anos, né? Para e pensa nisso. Opa, peraí. Vamos parar agora, né? Vamos reverter isso. Eu amo meu filho, eu quero o bem dele. E por amá-lo, eu vou permitir que ele se frustre. Por amá-lo, eu vou permitir que ele chore. Você vai sofrer, mas vou sofrer. Vai fazer bem. De novo eu vou falar, vem chorar comigo. Né? E a mãe também sofre. Sofre, sofrer, né? Sofre muito. Olha só, olá Drica, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, eu tenho 3 filhos, Ayumi de 17 anos e Kaiori de 9 anos. Estou adorando a entrevista. Inclusive, a minha filha está assistindo comigo aqui em casa. E somos bem firmes com os 3. E ensinamos para os nossos filhos que criamos eles para o mundo. Por isso, temos que prepará-los agora da melhor maneira possível para que não sofram no futuro os mimos não corrigidos agora. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. É isso mesmo, viu? Filha, mãe, aí todo mundo junto. Né? É verdade, é assim. É preparar para o mundo. Eu falo que a gente fica pensando em um mundo melhor para os nossos filhos. Então, nós vamos economizar água, reciclar o lixo, não cortar árvores. Mas será que nós estamos preparando filhos melhores para este mundo? Isso. Eu vou ter um mundo com água potável, com ar puro, e quem vai estar ali governando ou quem vai estar ali vivendo neste mundo? Exatamente. Quem serão essas crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã, e como eles estarão nesse mundo, né? Então, eu acho que a nossa função, é lógico, é preservar o mundo. Eu tenho que economizar água, sim, mas eu tenho que ensinar até meu filho a fazer isso. Mas eu tenho que preparar filhos melhores para esse mundo. Exatamente. Tem também, doutora, aquelas mães, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Então, a minha primeira filha foi de um jeito. Quando chega na 4ª, a gente dá uma relaxada. Isso é uma realidade, né? Você já tá... Aí você relaxa, aquela criança fica mais mimada. Só que os outros irmãos, que já foram ali educados, com essa certa firmeza, né? De saber quem manda. Mas só que a bebezinha tá mandando. Como é que fica, né, a cabeça desses outros irmãos, né? Vendo essa diferença. Que idade tem a bebezinha? 3. Ah, então tá. No meu caso não, mas às vezes acontece, né? Não, é verdade, né? Porque acaba sendo mimada, né? Em função de ser a caçula, em função da vida, da correria da vida, acaba sendo. Mas eu acho que para determinadas situações, os valores passados têm que ser o mesmo. Disso a gente não pode abrir mão, né? Mesmo que tenha 4 filhos, quantos forem, os valores têm que ser o mesmo. Então, se para o primeiro eu fiz de tal maneira, para o segundo, para o terceiro. Eu lembro um episódio com meu filho, apesar de 7 anos de diferença os dois, né? Tinha essa coisa dos ciúmes e tal. E eu lembro que um dia eu fui comprar um material escolar para minha filha mais nova. Quando a gente saiu da loja, meu filho pegou e falou assim, bom, agora você vai me dar essa quantia em dinheiro, né? Que você gastou para ela, porque você comprou para ela. Peraí. Eu fiz assim, ela está no 6º ano agora. Você já esteve no 6º ano e eu já comprei o seu material. Esse dinheiro que você quer, eu já te dei há 7 anos atrás, quando você cursou o seu 6º ano. Não é assim, porque eu sempre fui muito assim, presente de Natal é o mesmo valor para os dois. A vida toda, hoje eles são adultos, é o mesmo valor para os dois. Casa também é presente assim. De aniversário é o mesmo valor. Então, ele veio com essa cultura, não, deu para minha irmã, tem que dar para mim. Só que ele falou, ele já estava num curso que não exigia aquela compra de material escolar tão grande quanto é no ensino fundamental. Aí ele falou, mãe, me dá o dinheiro. Eu lembro que era em torno de uns R$600, acho que ele achou, vou ganhar R$600. Pode parar. Eu falei, eu já te dei isso há 7 anos atrás. Quando você cursou o seu 6º ano, você recebeu o seu material escolar, agora é a vez dela. Então, essas situadas, os pais têm que dar para todos os filhos. Né? Porque a gente educa igual, mas como cada um tem um jeito, por exemplo, eu tenho o Pedro, ele tem 5 anos. O Pedro, lá em casa a gente brinca, até as crianças falam, mãe, o Pedro tá miando. O miar dele é quando ele quer uma coisa, ele é aquele choro que estica que eu te falei. Aí as crianças falam, mãe, o Pedro tá miando. Fala, deixa ele miar, mas não, acabou. A mesma regra para todo mundo. Mas aí cada um vai reagir e também é por isso que é bom conhecer. Né? Sim, porque também o que a gente fala? Cada filho tem uma necessidade diferente.
né? Tem momentos da vida que você vai ter que dar atenção para um. Não é que você está desmerecendo ou deixando de gostar dos outros 3, é porque o seu foco está na necessidade dele. Ou seja lá qual for a situação. Ele está, sei lá, um adolescente com uma dificuldade na escola, uma dificuldade de relacionamento. Seu olhar está focado nesse filho. Os outros estão ali caminhando, estão indo bem. Resolveu isso, o outro traz uma situação da qual você vai ter que focar, né? Vai ter que dar uma assistência. Então, é administrar isso, mas não perder a essência. Né? Então, não é que, então para esse pode tudo porque ele está nessa situação. Não, a essência nós vamos manter, os valores. Eles vão entendendo isso, né, doutora? Tem uma situação também que é importante a gente falar sobre a mãe que é mãe solteira e que ficou sozinha para educar o filho. E aí parece que a dó que ela sente, triplica. Né? Então, aí também corre-se o risco de você, além de estar ali sozinha, né, e ter que fazer esse papel que é mais árduo, né? Eu penso isso, e você deixando o seu filho dominar a situação, talvez você tenha ainda um problema bem maior. É verdade, porque eu sempre falo, a gente não supre a ausência com presentes e com bens materiais, a gente supre a ausência com presença. Então, essa mãe, que é uma mãe solteira, esse pai, que é um pai solteiro, uma vez eu atendi um pai viúvo no consultório de um menino de 3 anos. E suprir essa ausência é com a presença efetiva e de qualidade. Né? Então, quando a gente pensa, é efetiva e de qualidade. Então, eu vou fazer com que meu filho, mesmo não tendo pai ou não tendo a mãe, ele entenda que universo eu quero apresentar para ele. E é esse universo de valores, de regras. Então, não adianta eu falar assim, como ele não tem pai, eu vou deixar ele fazer tudo. Não tem liga a isso. Sabe? A mãe vai ter que realmente, ela tem que se desdobrar, esse pai vai ter que se desdobrar. Mas é mais fácil mantendo esse equilíbrio do que sendo permissivo ao extremo ou invertendo os papéis, deixando esse filho mandar, porque aí mais para frente, essa mãe sozinha também, esse pai sozinho, não vai ter com quem dividir os problemas que surgirão. Exatamente. Né? Aí ela vai aguentar o problema que era para 2, agora vai ser para uma só. Então vai sofrer muito mais. Gente, muito bom a conversa. Obrigada. Doutora, muito obrigada. Volte sempre, né, para a gente poder falar muito sobre esses assuntos aqui, porque é bom a gente ser educado e aprender a viver melhor. É o que eu sempre falo. Né, o contato da doutora está ali, né? Isso, eu agradeço a oportunidade. Né, fazer uma consulta, porque é um assunto assim que vai embora nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, que é um canal de vídeo para pais, então chama Orientando Pais, Educando Filhos. Então lá tem vários vídeos rápidos de orientação para pais. Né? Tá aí, então muito obrigada. Doutora. Eu que agradeço. Um prazer. O prazer foi meu, Obrigada, um prazer muito grande, um assunto muito bom para educar os pais, os filhos, os avós, né? Todo mundo. Muito obrigada. Até a próxima. Sempre, tá bom? Aqui obrigada. Na nossa casa.